Então, continuando aqui, né? Vou colocar aqui a aula de novo. Priscila está entrando. Gente, então, conforme eu parei há um minuto atrás, falar de uma forma mais assim, bem humorada, vai te ajudar. Não precisa ser uma piada, como eu falei para vocês, tá, gente? Não precisa ser aquela piada super mega escrota ou aquela piada que pra zoar, que pode te fazer perder o respeito. Não. Alguma coisa espirituosa, alguma coisa tranquila, né? Então, gente, ó, não tá fácil, as pernas estão bambas aqui, o coração tá batendo forte, mas a gente segue firme. Então, tipo assim, você brincou com o pessoal e começa seu tema. Então, você traz um pouquinho de leveza, então isso te ajuda como? Eu sei por mim, gente. Às vezes, quando eu estou muito ansiosa, porque acredite, não é porque eu sou professora que eu não passo por isso, tá? Eu passo por isso sim. Principalmente quando eu preciso falar em algum lugar que eu não tenho muita familiaridade. Ou seja, é um lugar novo. Então, alguém me chamou para fazer uma entrevista, ou alguém me chamou para dar uma palestra. Já não é sala de aula, já não é vocês que eu estou acostumado todo dia, né? Aula 1 de aluno que começa o primeiro dia do curso, eu também fico nervosa, porque eu não conheço aquelas pessoas, né? Então, não é só vocês que passam por isso. Ou então, por exemplo, sei lá, a professora foi chamada para uma live de um canal para falar sobre um tema. Eu já fico nervosa. Então, eu uso muito essa dica de falar alguma coisa leve, alguma coisa engraçada, mas que seja espirituosa. Não é nem pela plateia, tá? É por mim. Então, eu falo isso, eu mesmo quebro o gelo comigo mesmo, e aí eu falo, vamos ver, mete o pau e breca siga. Vamos ver o que vai dar isso aqui, tá? Então, para minha mente, me ajuda. Certo? Eu não sei se é o caso de vocês, né? Vai muito da personalidade. Pode ser que essa dica aqui não sirva para todo mundo, tá, gente? Pode ser que essa dica sirva só para mim mesmo. Ou não. O que vocês acham? Vocês acham que combina com vocês trazer alguma coisa leve, engraçada no começo de uma oratória? De uma apresentação? Caio? Caio? Caio, tá me ouvindo? Pri, e você? Para você Eu acho, essa dica? eu acho que eu ia ficar perdida. Eu ia meio que fugir, sabe, do meu pensamento até eu voltar depois, sabe? Eu acho que eu não conseguiria. Não consegui. Então, é perfil. Você tem um perfil mais centrado, mais, né? Você, no caso, tem que utilizar muito a respiração e a fala pausada, tá? É aquilo que eu falei, é muito do perfil. Para eu perder o nervosismo, eu quebro o gelo falando alguma coisa engraçada, alguma coisa, né? Gente, ó, vou começar essa plateia aqui, obrigada por vocês me convidarem para esse tema. Ó, a porta tá fechando, viu, gente? Não adianta sair correndo, não, vai ter que me aguentar. Então, eu já brinco assim, já jogo alguma coisa assim, sabe? E aí eu, né? Aí todo mundo ri, aí você já dá aquela quebrada de gelo, pronto. A gente já virou íntimo já, entendeu? Então, é muito do perfil, tá? Então, às vezes essa dica não vai servir para você. Então, tente trabalhar essa da fala pausada e a respiração antes e tenta trabalhar essa aqui de olhares amigos. O que são, gente, os olhares amigos? Tem que ter amigo na sua plateia? Não, gente, eu não estou falando especificamente de amigo. Eu estou falando daquele olhar que deixa você bem. Sabe aquele olhar? Você tá lá falando e a pessoa tá assim, né? Ela tá positiva, ela tá, né, olhando para você falando, nossa, que legal. Você tá falando, né? Aquela pessoa que passa isso com o olhar. E não é bom, gente? Não faz você se sentir bem? Não parece que você tá no caminho certo quando alguém faz isso com vocês? Sim ou não? Sim. Não é essa a sensação? Então você tá lá falando e a pessoa tá, né? Muito bom.
Ó, eu vou falar uma coisa para vocês aqui agora, que serve para mim, professora, e que serve para vocês também. Eu preciso policiar muito o meu olhar. Por quê? Porque às vezes não é que eu não tô gostando, eu tô gostando, mas eu tô tão concentrada no que a pessoa tá falando, aí eu vou e faço uma cara feia, eu faço assim, né? Faz aquela cara feia, e o aluno, eu já percebi isso, aí depois o aluno, ele começa a ficar assim, ó. Então, ele começa a ficar nervoso, ele começa a ficar constrangido. Então, é algo que eu estou trabalhando e tento me policiar, para quando a pessoa estiver apresentando, passar sensação de segurança. Então, agora eu quero feedback de vocês. Nos trabalhos que vocês apresentaram, o meu olhar, pode ser sincero, tá, gente? Porque é uma oportunidade que eu tenho de trabalhar. O olhar que eu faço para vocês durante a apresentação passa segurança para vocês ou não? Professora, passa que você está brava, né? Então, vamos pegar um feedback aqui. Estou pegando feedback. Vai, vamos falar. Passa segurança, passa braveza. O que passa, gente? Eu vejo como, não analisando, mas realmente avaliando como está sendo. Na verdade, eu acho que eu nem prestava atenção em você, eu tentava desviar, né, o olhar, eu procurava outros, porque senão eu... Entendi, Pri. Tá certo, aí. Você não sabe como é que eu tô olhando, você vai arriscar para você ficar nervosa? Tá certo. Quem mais, gente? Caio, Michele, Arthur. A Michele diz que ela não enxerga de longe. Entendi, Michele. Aí você tira o óculos, enxerga eu, aí você não sabe, né? Como é que eu tô me expressando. Isso é uma técnica muito boa, hein, Michele? Uma técnica muito boa. Quem mais? Arthur, Marcela, Caio. Bora se comunicar, gente. Como é que eu olho para vocês numa apresentação? Gente, ó, eu vou falar agora uma coisa importante para vocês. Que eu percebo isso, eu tenho que trabalhar isso, e isso serve para vocês também. Quando os colegas de vocês forem apresentar, procure trazer esse olhar amigo, tá? O que é esse olhar amigo? É aquele olhar de que, tipo assim, poxa, estamos aqui, né? Então, é aquela pessoa que está dando sinal positivo, ela está, né? Se a pessoa está falando uma coisa engraçada, ela sorri. Se a pessoa está falando uma coisa séria, ela mostra seriedade. Então, você mostra pessoas, você mostra para a pessoa que está no palco, a pessoa que está aqui na frente, que você apoia ela, sabe? Isso é uma questão de empatia que a gente tem que trabalhar. Porque eu sei que às vezes a pessoa vai apresentar um tema que você não gosta, que você não curte. Ah, não é minha vez mesmo, então não vou prestar atenção. Só que é essa questão da empatia que falta. Todo mundo sofre com aquela apresentação, porque na plateia você não consegue encontrar olhares amigos. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim mesmo, tá, gente? Então, é uma dica aqui para a gente trabalhar empatia. Eu venho mudando isso já, porque às vezes o que acontece? Não é que eu não estou prestando atenção, mas às vezes como eu estou muito focada no que a pessoa está falando, aí eu faço aquela cara fechada de que estou focada, e às vezes, sem querer, passa a impressão de que você não está gostando. Isso é muito ruim, sabe? É muito ruim mesmo, tá, gente? Então é uma coisa que a gente tem que se policiar, tá bom? Gente, então, outra dica importante é você conhecer o seu público, tá? Então, assim, ó, vou apresentar um tema, uma oratória para falar na sala de aula. As pessoas que estão aqui entendem desse assunto? Têm uma noção mínima sobre esse assunto? Sim ou não? Né? Se eu for trazer uma coisa muito técnica, as pessoas sabem. Então, eu preciso ter uma noção de quem é que vai me escutar. Quem vai ser meus ouvintes? Quem vai ser minha plateia que vai me escutar? Para quê, gente? Para você planejar a maneira que você vai dizer aquela mensagem, tá? Então, não adianta nada. Por exemplo, eu vou dar uma palestra sobre a importância de cooperar,
de cooperação. Aí, mas para quê? Para a turma do prezinho, né? Então, eu fui chamado para a turma do prezinho lá, seus 5, 6 anos. Eu posso falar com a mesma linguagem que eu trago aqui para vocês? Provavelmente não, né? Eu vou ter que trazer aquela linguagem mais infantil, talvez contar uma história, né? Talvez tentar trazer um teatrinho, talvez falar por que a criança tem que cooperar com o amiguinho. Então, é uma outra linguagem que eu vou utilizar. Então, conheça seu público. Quando você for montar um discurso, para quem você está montando esse discurso? Para que você não fuja do perfil da sua plateia. Tá, gente? Então, isso aqui é imprescindível, tá bom? Outra dica, gente, na interação. O que é interagir com os ouvintes, né? É você se comunicar com a sua plateia. No meu caso, eu falaria aquele comentário espirituoso, né? Aquele comentário engraçado, de um certo humor, para dar aquela relaxada em todo mundo. Então, é uma forma de interagir. Mas vamos supor que eu estou, por exemplo, a Priscila, por exemplo, não se identifica com esse tipo de ferramenta. Tem algum problema com isso? Não, ela vai tocar o assunto dela da mesma forma. Mas a Priscila precisa interagir com a equipe, com a plateia. Como que você pode, Pri, por exemplo, interagir? Você pode trabalhar o contato visual, tá? Gente, contato visual é fundamental. Contato visual é chave. Contato visual é base, tá? Então, professora, eu não gosto de olhar que eu fico nervosa. Então, trabalha isso no seu dia a dia. Como que você trabalha no seu dia a dia? Olhando olho no olho, né? Então, Priscila, para sua oratória, dica, você vai olhar para a professora pelo menos umas 3 vezes durante a apresentação, tá bom? Tá bom. Tá? Então, assim, professora, mas se eu não der conta, tudo bem. É preciso tentar. Porque se você não faz essa conexão visual com as pessoas que estão te assistindo, isso vai trazer a seguinte mensagem. Qual que é a seguinte mensagem? Tá aqui no final do slide, ó. Afinal, se você fala como se não tivesse alguém ouvindo, a tendência é de que os ouvintes não se sintam incluídos. Então, a pessoa não olhou para mim. Eu não percebi que ela estava falando comigo. Automaticamente, o teu inconsciente desliga a tua atenção. Né? Não é para mim mesmo? Né? Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu não tenho contato visual, né? Porque vocês estão todos com a câmera desligada, certo? E a gente está aqui via Zoom. Mas eu estou tentando interagir, então eu pergunto o que vocês acham, chamo vocês para participar, né? Chamo vocês para falar, para se expressar durante a aula. É a maneira que eu estou encontrando de falar para vocês, gente, essa aula não é para a turma X, essa aula é para a turma 19AC07. Eu não estou tratando de forma impessoal. Eu não estou chamando vocês de pessoal e de gente de turma apenas. Eu estou chamando vocês pelos nomes. Caio, Marcela, Priscila, né? Por quê? Porque como eu não tenho condição de fazer o contato visual, né? Michele, Arthur, como eu não tenho condição, o jeito que eu encontro de você lembrar aí na tua cabeça que essa aula é para você e para a sua turma, é eu chamando os alunos pelo nome. Percebe? Se vocês estiverem presencialmente aqui, normalmente eu fico passando os olhos, vocês já perceberam, né? Eu passo o olho, vejo a Pri tá com o caderno aberto, tá com a apostila aberta, ela olha para mim, aí ela vai lá e anota alguma coisa, né? Então, já peguei, né? O Caio, às vezes eu vejo o Caio olhando pro nada, aí eu vou, chamo o Caio, falo alguma coisa pro Caio, o Caio volta a atenção. Aí eu vou lá no fundo, já pego a Natasha, já pego a Michele ali que tá no cantinho, né? Então, assim, a Marcela, que fica mais quietinha. Então, olhar visual, olhando para a pessoa, porque a pessoa não tem como correr. Estou olhando para você, né? Eu te obrigo você a prestar atenção no que eu estou falando.
Tudo bem que eu falho miseravelmente às vezes, né? Porque às vezes vocês dão uma perdida legal no tema da aula. Mas é a maneira que encontra de chamar, tô aqui, eu tô apresentando para vocês, não é para outras pessoas, são para vocês, tá? Certo, gente? Dúvida até agora? Não. Dúvidas? Sim, não, talvez, eu acho. Não? Não. Tranquilo? Tranquilo, Pri? Tranquilo. Michele, Arthur, beleza. Gente, e aí? Tem a questão tecnológica aqui que também é muito importante. Qual é a ferramenta tecnológica que vocês aprenderam com a tia Simone sobre apresentações? Qual é? Qual é a ferramenta que a Simone ensinou vocês para tratar de apresentação? Gente, A gente qual pode é? estar usando. Hã? A gente pode estar usando o PowerPoint, os slides com imagens, para Isso, tirar o foco também só da escrita, né? isso, gente. Gente, ó, o PowerPoint, a ferramenta não é só para a plateia, é para você. Por exemplo, numa apresentação, a gente se perde muito fácil. Se você não anota nada, seja o tópico do assunto, o que acontece? Fica muito... você fica muito perdida. A chance de você se embananar ou de você esquecer de uma coisa importante é grande. Então, imagina eu em sala de aula tendo que falar tudo isso sem um slide, ou sem... Ah, professora, mas antigamente não tinha slide, não tinha, mas tinha transparência, tinha um caderno do professor que ele tinha que estruturar o tópico, porque senão ele não conseguia lembrar de tudo, né? Fica uma coisa muito perdida, muito solta, tá? Então, vamos usar a tecnologia ao nosso favor. Uma imagem fala muito, né? Uma imagem ajuda. Então, eu trago um slide aqui, por exemplo, ó. Vamos dar um exemplo aqui. Infelizmente, como é um tema meio simples, nem todas têm imagem. Mas eu trouxe aqui dos obstáculos. Então, trouxe os obstáculos. Você já bateu o olho na imagem, você viu que é alguma coisa, que eu estou falando alguma coisa que prejudica uma apresentação. Porque você olha para a cara da pessoa e você já capta. Então, você lê e você vê a imagem e você já entende o sentido, né? Ou um vídeo, ou um gráfico, né? Um gráfico, gente, imagina, gente, você explicar conceitos e informações financeiras sem gráfico, tanto que é difícil. Eu só falo, ó, gente, 50% do nosso lucro foi vendido, foi direcionado para tal coisa. Fica muito perdido, fica muito teórico. Aí eu vou lá e pá, jogo um gráfico. Aí é importante vocês colocarem gráfico na apresentação de vocês, tá? Por que vocês têm que colocar gráfico, gente? Por causa disso, porque quando você for explicar o financeiro, fica muito mais fácil a gente entender através da imagem do gráfico. Certo? Fica mais fácil, o caminho para o entendimento daquele assunto fica mais claro, tá? Então, utilizar a ferramenta ao seu favor, as ferramentas tecnológicas a seu favor, ok? E aí, agora a gente vai partir para o corpo. Então, postura, linguagem do corpo, tá? Gente, a expressão corporal ajuda a expressão verbal, isso que eu já trouxe para vocês em sala de aula. Então, assim, se eu falo que aquilo ficou legal e eu faço uma cara feia, você vai atentar mais a cara feia que eu fiz do que a fala que eu disse. Então, a expressão corporal, ela complementa e tem uma força muito grande para passar uma mensagem, certo? Então, a gente tem que ficar muito atento. Então, eu tô aqui, ó,
Eu perguntei para a Priscila, na verdade, eu perguntei para a turma, né? E a Priscila me respondeu apenas. Qual é a ferramenta que a professora Simone ensinou? A Priscila foi falando. Priscila, você olhou no meu rosto enquanto você foi falando? Sim. Como é que eu estava? Eu estava dando positivo para você, né? Isso. Então, você estava falando e eu estava assim, né? Então, assim, antes mesmo de eu falar que estava certo, que não estava certo, a Priscila já percebeu. Porque o meu corpo, a minha expressão facial, já passou essa mensagem para a Priscila. Agora, se a Priscila tivesse alguma coisa e não tivesse nada a ver, o que eu ia fazer? Ou então eu ia ficar... né? Então, a Priscila já ia entender que eu acho que não está tão certo, né? Então, gente, o corpo, a expressão facial ajuda muito na apresentação. Você está fazendo uma apresentação e você está lá com o papel, né? E olhando assim, né? Ou então você está com o celular e olhando assim. Então, você já está passando, ó, não sei, estou morrendo de vergonha, não sei se eu vou nem terminar essa oratória, estou insegura. É isso que você está passando para mim. Tá? É isso que você está passando para mim. Então, trabalhar a linguagem não verbal, gente, que a gente já falou sobre isso. Tem comunicação que vai precisar que você faça gesto, né? Então, vamos supor que eu preciso falar sobre a importância de você fazer trabalho voluntário. Não adianta eu utilizar apenas a voz e ficar feito uma estátua. Eu preciso utilizar todo o meu recurso audiovisual, corporal, para poder passar essa mensagem para você. Então, se eu estou lá precisando fazer um discurso apelativo, né, para as pessoas terem mais empatia, então estou lá fazendo um discurso, sei lá, estou na igreja. Então, não adianta falar, gente, tem que ter empatia, né? A gente tem que pensar no próximo, faça aquela cara, estourei o que eu estou falando, mais ou menos. Então, a pessoa tem que fazer aquela cara mesmo, né? De que tá ali, de que tá sentindo o que tá falando. Certo? Você tem que sentir o que você tá falando. Você tem que pensar que você precisa passar uma emoção para a sua plateia. Qual é a emoção relacionada ao tema que você está trazendo? Certo? Então, é esse questionamento que eu coloquei. Qual a mensagem que o meu corpo precisa expressar que seja condizente com o que eu falo? Tá? Então, assim, utilize a sua postura, utilize suas expressões faciais. Isso aqui vai falar mais do que você está falando. Tá, gente? Professora, tenho dificuldade de expressar a minha linguagem corporal. Treino na frente do espelho. Olhe enquanto você fala para o espelho e veja se você está sendo convincente para você mesmo. Tá? Uma vez eu ouvi, Luana, pra gente tanto tá treinando para tirar um pouco do foco pra gente não se prender a esse nervosismo, a gente tem que ter alguma coisa na mão, nem que for uma caneta, sabe? Para isso, para você se movimentar, não ficar aquela coisa presa. Isso principalmente para pessoas que expressam exageradamente. Vou dar um exemplo. Eu, né? Se eu pudesse, eu estava fazendo assim, assim, né? Porque a minha ansiedade, eu não demonstro ficando travado, eu demonstro expressando absurdamente exagerado. E aí, eu seguro uma caneta e dá segurança. Para quem está nervoso e aí trava, a caneta dá uma segurança. Parece que assim, você apoia toda a sua segurança nesse lápis, nessa caneta. Então é muito legal mesmo, você está certíssima. Um papel. Gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas tem muita gente que faz apresentações, a pessoa nem lê nada. Mas só dela ter um papel na mão, né, é uma segurança. Já viu isso? Já perceberam isso? A pessoa não lê o papel. Ela fala assim, ó, se precisar eu leio. Na maioria das vezes ela nem lê. Tudo que ela precisa é de um objeto onde ela possa apoiar a sua
segurança, onde ela possa ter um apoio psicológico. Então, esse instrumento vira o apoio psicológico dela. Porque o que ela entende? Ó, às vezes ela não tem a confiança de que ela sabe o assunto. Ela fala, ai, gente, se eu esquecer, ai, gente, se eu não lembrar, ai, gente, se tal coisa acontecer, aí ela fala, eu vou levar a apostila. Qualquer coisa eu abro ali na apostila e mostro. Às vezes ela nem abre a apostila, mas a apostila é o objeto de segurança dela, né? É assim, ó, eu sei, tá? Por quê? Porque eu tô trazendo conhecimento aqui comigo. Tá aqui comigo. Então, a caneta, o papel, o livro, ajuda a gente nesse sentido, a ter um objeto de apoio psicológico durante uma apresentação. Tá certo, Pri? É isso mesmo. Ajuda pra caramba. Ajuda a trabalhar a expressão corporal. E sem falar que você fica, né, bonitinho, né, com o papelzinho na mão ou com uma caneta, você fica apresentável, a postura fica legal. Então, ajuda pra caramba, tá? Beleza? Uhum. Gente, dicção, Michele. Fica ligada, Michele. Fica ligada que a gente vai falar de dicção, tá? Gente, o que é a dicção? É a pronúncia das palavras, né? E aí a gente precisa trabalhar algumas coisas. Eu coloquei algumas dicas aqui para a gente trabalhar a dicção, tá? Primeira dica, gente, leitura em voz alta. E aí eu falo assim para vocês, professora, não dá para falar tudo em voz alta, por quê? Porque a minha voz, ela tá rouca, ela acaba fácil e às vezes eu tenho que ler bastante. Você não precisa ler todo o livro ou todo o texto em voz alta, mas pelo menos um pedaço, tá? Mas eu tenho preguiça. Gente, dá preguiça de falar em voz alta, de ler em voz alta. Cansa. Porque às vezes você precisa respirar, né? A leitura só com os olhos, ela corre, né? Ela é mais rápida. A leitura falada, ela é mais lenta. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas a leitura só com os olhos, ela é bem rapidinha. Você já leu, né? A leitura falada, ela é mais devagar. E aí, às vezes, eu te falo, mas estou demorando mais, né? Ou cansa pra caramba, que você tem que ficar respirando e falando. E aí você fala, não vou fazer. Mas eu aconselho você a ler pelo menos parte do texto, do livro, sei lá do que você está lendo em voz alta. Por que, professora Luana? Por causa disso. Você lê com os olhos, teu cérebro absorve o vocabulário, né? Só que às vezes a gente absorve a palavra na mente. Na hora de falar, é onde a gente complica. É onde ela não sai correta. É onde você come sílabas. Certo? Então, ler em voz alta te ajuda a dicção treinar aquela palavra, aquela sílaba, aquela conjunção ali, tá? Então, é uma forma de você fazer o seu corpo, o seu músculo, né? Porque a boca, né, gente, é um músculo, né? A língua, na verdade, a língua é um músculo, né? E aí nós temos toda essa estrutura óssea aqui que vai ajudar a sair esse som, tá? Então, você treina essa parte fono tua para expressar o som de acordo com a palavra que foi absorvida na mente, tá? Então, você trabalha vocabulário e expressão, vocabulário e expressão, tá? Outra coisa importante é você... Eu coloquei declamar poesias, por quê? Porque, gente... O teste para você saber que alguém respeita a pontuação e trabalha a emoção em um texto é na hora de ler uma poesia, né? Na minha opinião. Então, coloquei poesia, mas pode ser qualquer texto, tá? Então, você ler expressando as emoções contidas na pontuação. Quem aqui, na sala de aula, tem dificuldade em ler respeitando a pontuação? Quem aqui tem dificuldade? Pode ser sincero, não precisa ficar com vergonha. Então vai, Caio, Marcela, coloca lá no bate-papo. Pri, Michele,
Vamos expressar aí. Arthur, quem aqui tem dificuldade de ler colocando todas as emoções na pontuação? Vamos lá, gente. Ó, tá colocando aqui. Caio. Caio falou que tem dificuldade. Quem mais? Pri? Eu acho que eu tenho um pouco só. Um pouco de dificuldade. Isso. Michele falou que como ela lê livros, ela consegue ler tranquilo, com todas as pontuações. Senão não entende nada, né? Arthur? Marcela? Vocês estão presentes? Aqui, Então, ó, a terceira bolinha. oi, querido. Meu é a terceira bolinha. Oi, não entendi. Minha dificuldade. Tem dificuldade, ok. Então, assim, tem que trabalhar isso, gente, porque, assim, às vezes a gente não consegue captar o que a mensagem que aquele texto está passando por causa da pontuação. E isso é um sério problema, tá? A Marcela falou também que não tem problema. O que acontece? Isso vai ser transmitido para a fala, tá? Isso vai ser transmitido para a fala. Então, se o meu tom de voz não passa a emoção que eu preciso para a plateia ouvir, vai dar BO. Tá? E, gente, exercícios de voz, nós temos alguns exercícios. Eu coloquei um link aqui para vocês, eu vou abrir para vocês verem. Do administradores.com é um artigo que fala sobre exercícios de fonoaudiologia, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Na verdade, ele já está aberto. Eu só preciso compartilhar a tela aqui com vocês. Então, ó, vou colocar o link lá para vocês no grupo. Eu achei legal, eu li, achei bem bacana, ó. Ele traz alguns exercícios de dicção, tá, Michele? Você que falou que tem bastante dificuldade. Então, tem algumas dicas aqui, ó, alguns exercícios fonoaudiológicos que vocês podem fazer. Então, com os dedos apoiados no nariz, vibrar a boca e o nariz, né? Então, ele faz alguns desses exercícios. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas isso funciona? Gente, funciona, tá? Funciona porque trabalha a maneira como você está emitindo sons ali pelas cordas vocais. Ó, a Michele falou que já fez fono. Então, Michele, você já tem até exercícios, dicas, né, que podem te ajudar, tá? Sempre ajuda, Michele, sempre ajuda. É porque, às vezes, é uma questão de você ter que continuar. Na verdade, talvez não deveria ter parado. É que é complicado a gente manter um tratamento por tanto tempo, né? Talvez você faz por um período o tratamento com o profissional, mas mantém os exercícios que ele passou para te ajudar, tá? Então, aqui é a dica que eu trago para você. É que nem terapia, né? Então, vamos supor que você fez terapia na infância. Não quer dizer que a gente fez terapia que todos os problemas foram resolvidos. Na verdade, você encontra ali uma ferramenta para dar continuidade. Às vezes em casa, no nosso dia a dia, tá bom? Então, tem esses exercícios fonoaudiológicos, tem leitura de frase, de rima, né? Então, no caso aqui de uma poesia, onde você precisa aprender a respeitar as pontuações, né? Trava-língua também ajuda bastante. Aqui a gente pode se perder um pouquinho, gente, mas ele é bem assim interessante para você conseguir desenvolver essa força no músculo, né, da língua a falar corretamente. Então isso pode te ajudar. Então eu vou jogar o link para vocês, tá? Para vocês estudarem um pouquinho, tá bom? E aí vocês veem as dicas, podem treinar em casa, tá? Na semana que vem eu vou dar continuidade nessa aula, só que eu vou trazer a parte técnica. Então eu falei muito sobre porquê da técnica de oratória, falei muito sobre postura, corpo, dicas de
de contato visual, de estudar perfil de público, do que pode atrapalhar, o que a gente faz com o nervosismo. Semana que vem vai ser mais objetivo, então vai ser a estrutura técnica. Então, técnica para introdução, para conclusão, como é que eu faço para fechar um discurso, tá? Então, vai ser uma aula mais técnica, tá bom, gente? Certo, gente? Certo. Então, eu agradeço a participação de vocês, tá? Espero que a aula tenha sido produtiva, espero que tenha ajudado vocês. Semana que vem a gente vai seguir com a parte técnica do discurso em si, tá bom? Que aí vai ser mais objetivo. Hoje a gente trouxe mais o subjetivo, mente e corpo, como pode alinhar para você fazer uma boa oratória. Semana que vem, objetivo. Então, que técnica que eu utilizo dentro da minha mente e corpo para ser um bom orador, tá? Beijo, bom final de semana para vocês. Vou jogar lá os slides e o artigo, tá bom, gente? Obrigada. Tá bom. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Bom descanso.